Amém? Pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Nós vamos falar de uma passagem já bastante conhecida, que é do jovem rico. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, primeiro pela honra, pela liberdade de Pai que temos, privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Pai, através deste exemplo, assim como o Senhor falou comigo, Pai, eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Que não saia da minha boca nada, Senhor, uma palavra sequer, se não for da Tua vontade, do Teu Espírito, Senhor. Eu diminuo e que o Senhor cresça, eu peço que a Tua presença seja conosco, porque senão tudo isso será em vão, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu quero primeiro falar aqui um pouquinho, trazer algumas informações sobre esse jovem rico. Apesar da gente não ter muita coisa sobre ele, a gente sabe que ele era um judeu da alta classe, da época da sociedade, alguém importante na sua sociedade. E a princípio, quando a gente olha para essa palavra, a gente vê alguém de uma determinada posição na sociedade, saindo correndo, se prostrando de joelhos aos pés de Jesus, e fazendo uma pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A gente olha e fala assim: isso é uma atitude louvável, é algo que eu deveria fazer. Mas, quando a gente segue um pouco mais na palavra, a gente vai ver que talvez esse exemplo desse jovem rico não seja o melhor exemplo que nós temos. Eu vou pedir para colocar aqui o versículo 17 novamente. Quando esse jovem ele se achega até Jesus, ele faz uma pergunta. E ele diz assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeira coisa que eu queria falar aqui sobre esse verbo herdar aqui, quando ele fala o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, na verdade o que ele está perguntando para Jesus é: quando que eu vou receber aquilo que eu tenho direito? A herança nada mais é do que algo que você tem direito, certo? Então o que ele está querendo dizer para Jesus é: mestre, quando eu vou receber aquilo que eu já tenho feito, que eu mereço? Não só isso, ele fala assim: o que eu teria que fazer para herdar? Ou seja, aquilo na cabeça daquele jovem, o que ele está pensando é o seguinte: aquilo que eu faço é o suficiente para eu receber aquilo que eu tenho direito. E se a gente for ver no contexto da época, ele não está de todo errado, porque eles viviam na época da lei, e era ali de certa forma aquilo que eles faziam, que eles criam que levaria eles a terem direito à vida eterna. Mas o problema disso aqui é que isso ainda reflete nos dias de hoje na forma como nós vivemos algumas vezes. Algumas vezes nós mesmos agimos da mesma forma com Deus. Vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor, não com relação necessariamente à salvação, mas por exemplo, quando fala em Provérbios 3, versículo 6, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, eu faço algo e Deus me retribui de acordo com aquilo que eu fiz. Ou em Provérbios 22, 6, diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Mais uma vez, eu faço algo e espero algo em troca da parte de Deus. Ou como nos dizemos nas ofertas, né? Às vezes a gente não dá de todo o nosso coração, mas a gente faz uma troca com Deus. Eu vou lá, eu vou ofertar, eu vou entregar, e claro, eu vou ser abençoado financeiramente. E o perigo disso é que muitas vezes a gente faz uma troca com Deus. Se eu fizer A,
certamente eu receberei B. E não que as promessas sejam algo ruim ou que elas não se cumpram, muito pelo contrário, elas estão lá para que a gente possa viver e usufruir de todas elas. Mas, quando a gente age dessa forma, como esse jovem rico, nós entramos num caminho onde nós buscamos mais o presente da promessa, o presente da bênção, ao invés da presença do abençoador. Esse jovem mesmo, ele não estava esperando ali a presença de Jesus, ele não estava disposto a caminhar com Jesus. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Fala ali a palavra que ele ficou chateado, ele ficou triste e se retirou. Ele não estava disposto a caminhar na presença, ele queria apenas o presente da vida eterna, aquilo que era por direito dele. No versículo 17 ainda, quando ele se achega a Jesus, ele fala assim: bom mestre. E não era um costume das pessoas se achegarem a um mestre que estava ensinando ali, chamando ele de bom. E eu entendo que talvez ele chegou ali chamando Jesus de bom, porque ele também já se achava bom por tudo aquilo que ele fazia, né? Além de que na época daquela sociedade ali, ser bem sucedido financeiramente representava você ter o favor de Deus sobre a sua vida. Aqueles que tinham uma boa posição financeira, uma boa posição diante da sociedade, eles eram reconhecidos como alguém que tinha o favor de Deus sobre a vida dele. Assim como o contrário também, as pessoas, se a gente for ver em algumas passagens aqui, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ou outras pessoas, ali na Bíblia, a gente vê os discípulos perguntando: mestre, mas o que os pais dele, o que ele fez para merecer estar dessa forma? Quem pecou, foram ele ou seus pais? Então, da mesma forma que ser rico, né, ter uma boa posição, demonstrava um favor de Deus, o contrário também demonstrava um desfavor de Deus. E voltando aqui, ele de fato se considerava bom demais para aquela situação. Talvez, eu creio que quando ele chegou ali para Jesus e ele falou assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus já sabia o coração dele. O próprio Jesus, na sequência, ele vai falar assim, ele vai falar no versículo 21, ele não está fazendo uma pergunta, ele faz uma afirmação: você já conhece os mandamentos. Jesus fala para ele, no versículo 19, perdão, você já conhece os mandamentos. Então, quando ele se achega ali até Jesus, quando ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Talvez ele até estivesse esperando Jesus falar para ele: ô filho, fica tranquilo, você já faz tudo o que deveria, fique em paz, é só continuar aí que a gente vai se ver daqui a pouquinho lá na glória. Talvez ele esperasse essa resposta de Jesus. Mas Jesus, ele reafirma alguns mandamentos. Dos 10 mandamentos ali, ele vai reafirmar 5 mandamentos para esse jovem rico. Ele vai falar: você conhece os mandamentos? E ele cita: não matarás, não adulterarás. Vai estar ali sobre o roubo, sobre honrar aos seus pais. Mas a gente percebe que ele falou só 5 dos 10. Porque os outros 5 eram justamente, com exceção de guardar o sábado, né, os outros 5 seriam: colocar Deus em primeiro lugar, não ter ídolos, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado e a cobiça. Com exceção do sábado, todos os outros 4 faltavam para esse jovem rico. E por isso Jesus confronta ele ali justamente naquilo que o coração dele estava preso. Não que seja pecado, gente, não que seja errado ser rico ou ter uma boa condição financeira, pelo contrário. Mas, à medida que o nosso coração está nisso, à medida que aquilo toma o lugar de Jesus no nosso coração, assim como qualquer outro exemplo que nós possamos dar aqui, quando toma o lugar de Jesus no nosso coração, Jesus certamente vai pedir a renúncia daquilo para nós. Certamente ele vai pedir. Quando Jesus chegou, por exemplo, a mulher do poço, a mulher samaritana, ele confrontou ela com o adultério dela. Ele confrontou os fariseus com a sua autossuficiência. Ele confrontou Nicodemos com a sua sabedoria. Só que esse jovem rico, ele via Jesus como um complemento somente. Ele chegou a Jesus e falou assim: mas o que eu tenho que fazer só para completar? Porque eu já faço tudo, eu já sou bom demais para isso aqui, né, Ronks? Ele falou: eu já sou bom demais para isso aqui, eu não preciso fazer muito mais coisa, né? Só para fechar aqui com chave de ouro, me fala o que eu tenho que fazer, só confirma para mim que eu já estou salvo. Era mais ou menos isso que ele estava falando. E às vezes a gente encontra pessoas na nossa vida que a gente pensa da mesma forma, fala: nossa,
essa pessoa é tão gente boa, só faltava ela ser crente, né? Ou, nossa, o tamanho do seu vazio é do tamanho de Deus. E não, porque Jesus, ele não é um complemento, Jesus não é um tapa-buraco. Jesus, ele pede de nós, assim como ele pediu daquele jovem rico, renúncia. Ele não pede, o jovem rico, ele não estava querendo que Jesus entrasse na vida dele. Ele queria só que Jesus tapasse um buraquinho ali do que estava faltando. Na verdade, ele não queria que se encaixar na vida de Jesus, ele queria que Jesus se encaixasse na vida dele. E quantas vezes nós nos agimos assim? Eu sigo Jesus até certo ponto, daqui, aí eu não sei não se eu vou. Eu vou até aqui, eu concordo. Daqui em diante, acho que eu não concordo muito não, acho que o que o pastor falou lá não tem muito a ver. Então, aquilo que nós cremos que é bom, a gente toma para nós, e aquilo que a gente vê que talvez vai tirar um pouco da nossa zona de conforto, a gente fala assim, acho que não. Mas Jesus, ele pede de nós um posicionamento, como ele pediu desse jovem rico. Eu acho impressionante aqui que Jesus, ele, quando olhou para aquele jovem, apesar de saber o que estava no coração dele, pode colocar para mim, por favor, o versículo 21. Apesar de saber o que estava no coração dele, vai falar assim, que Jesus olhou para ele e o amou, mesmo sabendo o que estava no coração dele, mesmo sabendo o ídolo que estava no coração dele, Jesus o amou. Na tradução aqui, esse amor, na verdade, a palavra original é agapau, então é um amor ágape. Jesus olhou para ele com um amor ágape, um amor de respeito, de misericórdia, um amor de alguém que se entrega. E eu creio que Jesus, quando ele olhou para esse jovem rico, ele se viu naquele jovem rico. Pode parecer um pouco de loucura isso, mas eu creio que ele se viu nesse jovem rico. Em 2 Coríntios 8:9 vai falar assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O próprio Jesus, quando estava no céu com o Pai, ele estava na sua riqueza, não riqueza material, financeira, mas na riqueza da glória, da presença de Deus. E ele foi capaz de largar toda a sua riqueza em favor de nós. Então, quando ele vê aquele jovem, ele fala: cara, esse cara aqui, ele faz tudo, ele busca, ele se desdobra, ele obedece aos mandamentos, só falta uma coisa: se desprende dessas riquezas aqui e vem, me segue. Eu fiz isso, você pode fazer também. Jesus não está solicitando, não está pedindo, na verdade ele está dando um mandamento daquilo que ele mesmo foi capaz de cumprir. Jesus nunca pede para nós algo que ele mesmo não seria capaz de fazer, ou que nós não seríamos capazes de fazer. E quando ele olha para aquele jovem rico, é justamente isso que ele pede. Ele fala: eu já fiz, eu sei a recompensa disso. Quando ele desceu, ele não tinha necessidade nenhuma de se fazer homem. Ele desceu, se desprendeu da sua riqueza, da sua glória, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomou a forma de servo e, reconhecido em figura humana, entregou a sua vida por mim e por você. E aquele jovem rico, ele teve a oportunidade, ele se encontrou com Jesus, mas não teve a coragem, não teve a ousadia, talvez, de se desprender daquilo que para ele era tão valioso, da sua posição, do seu poder, da sua influência. Fala: nossa, agora eu vou ter que deixar tudo aquilo que eu conquistei minha vida inteira. E ele fala assim: não, isso aí é fácil para mim, eu já faço desde a adolescência. Talvez tem coisas que nós façamos desde a nossa adolescência, e talvez Jesus nunca pediu que nós façamos. Pelo contrário, ele pede que a gente venha deixar. Nós, infelizmente, talvez olhando para esse jovem rico, nós vamos saber que provavelmente ele não herdou a vida eterna. A gente não tem mais nenhuma notícia dele. Mas talvez nós sabemos que ele não herdou a vida eterna porque o seu coração ainda estava nas riquezas dessa terra. Esse era o Deus que tomava conta do coração e da vida dele. E nós, por vezes, também possuímos falsos deuses na nossa vida. Às vezes é o nosso trabalho. Eu falo isso porque eu vivi isso por um tempo, não há muito tempo, não faz muito tempo atrás. Quando nós abrimos a empresa, para mim era falar: eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, porque apesar de ter sido um pedido de Deus que nós tivéssemos a empresa para poder servir com mais liberdade, eu falava: se eu não trabalhar,
não vai rolar, vai faltar, não vai ter, tal, preciso ir, preciso fazer, preciso ir atrás de cliente, preciso ligar, supervisionar a obra, e isso e aquilo. E aí uma vez o pastor ministrou aqui, ele falou assim: eu creio num Deus que Ele pode te dar em 3 clientes aquilo que você receberia de 30. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, realmente, eu tenho feito do trabalho, meu Deus. Eu tenho corrido atrás de tantas coisas, sendo que pode ser que o Senhor me envie um cliente que vai resolver todo o meu mês. E justamente aconteceu isso em dezembro, que é um mês de festas, às vezes um pouco mais rápido, né? Passa mais rápido, e as pessoas às vezes não compram tanto. E na primeira semana a gente cumpriu o mês todo, e depois não vendeu mais nada o mês todo, mas supriu o mês inteiro, né? E às vezes isso é a nossa posição no trabalho. A pastora mesmo já deu o exemplo dela aqui, quando ela recebeu o chamado da parte de Deus. Deus pediu para ela o Isaac dela, que era o trabalho dela, a posição dela no trabalho, e ela abriu mão para servir. Às vezes Jesus te pede coisas que doem, que a gente não entende, mas olha o propósito, olha tudo que veio a partir de uma decisão de renúncia. Talvez nós não estivéssemos aqui se ela não tivesse decidido. Talvez o nosso Deus é o nosso filho. Agora eu tenho filho, meu Deus, eu não posso mais ir para a igreja, não, agora eu tenho que organizar meu tempo, agora eu tenho que isso, agora eu tenho que aquilo. Às vezes é o nosso marido, a nossa esposa, às vezes é o nosso pai, a nossa mãe. Qual que é o nosso Deus? Qual que é o seu Deus, Deus do seu coração hoje? O que tem tomado espaço de Deus no seu coração hoje? E, infelizmente, esse jovem rico, a gente nem sabe o nome dele. Ele é simplesmente conhecido em todos os evangelhos como jovem rico. E talvez porque essa fosse a única característica que de fato o descrevesse. Se perguntasse para você hoje, quem você é? Se perguntar para mim hoje, o que você é? Se alguém chega para você e pergunta, quem é você? Talvez chegasse para mim e perguntasse, quem é você, Edu? Fala assim, eu sou o Eduardo, eu sou lá da Renovo. Ou eu sou o Eduardo lá, eu sirvo no Connect. Ou, eu tenho uma marmoraria, tá? Eu sou o Eduardo da marmoraria. Né? Em diferentes áreas da nossa vida a gente responderia de forma diferente. Mas a nossa identidade tem sido aquilo que a gente faz ou aquilo que Jesus nos tornou? Será que quando nos perguntam quem você é, você se reconhece como filho de Deus ou simplesmente naquilo que você faz? Quando te perguntam quem você é, você fala, eu sou o que ministra o louvor, eu sou o que serve na intercessão, eu sou o que serve na mídia, eu sou o que serve no Kids. Mas esse é aquele que você é ou aquilo que você faz? E eu queria que Jesus trouxesse a revelação do seu coração hoje, quem você é. Se é um filho amado, um filho querido. Talvez Ele te peça renúncias, Ele te peça coisas que são difíceis, mas não é porque Ele sente prazer em te ver numa dificuldade, ou de te ver deixando algo que para você é importante, mas é porque Ele te reconhece como filho. Quando esse jovem ele perguntou assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Herdar tem a ver com herança, certo? Faz sentido? E herança só recebe quem faz parte da família. Então, na verdade, quando esse jovem pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar, o que ele está querendo dizer é falar assim, olha, eu já tenho para receber, me entrega, e Jesus quando responde para ele, fala assim, faça isso, ele está falando assim, olha, para você herdar, você tem que fazer primeiro parte da família, primeiro você tem que ser meu filho. Jesus está fazendo um convite para ele, está devolvendo a bola para ele ali, fazendo um convite. Não tem como você receber a herança, não tem como eu receber a herança que vem, por exemplo, da Ju ou da Tassi. Não tem como eu receber a herança do que os pais dela deixaram para ela. Herança tem a ver com família, herança tem a ver com filiação. A gente só recebe a herança dos nossos pais. Jesus está falando para ele, se você quer receber a herança da vida eterna, você precisa primeiro se tornar filho. É isso. E é dessa forma que nós devemos nos reconhecer como filhos. Talvez seja difícil, muitas vezes, a gente se reconhecer como filho, quando a gente não tem um pai ou uma mãe presente, ou não tem uma família, ou não tem uma base para a gente poder caminhar. Talvez seja difícil a gente se reconhecer como filho. A gente não entende o papel do filho, não entende o papel do pai ou da mãe,
mas Jesus é o Pai perfeito, Deus é o Pai perfeito, e Ele nos convida hoje para sermos simplesmente filhos. O filho é aquele que tem aquela... Eu não tenho filho ainda, mas também não vai ser ano que vem, tá? Não fica me apressando, né? Mas eu trabalhei bastante tempo com criança e tem uma época da vida das crianças que elas perguntam tudo. Você passa no letreiro e fala: pai, o que está escrito lá? Ô pai, mas o que é aquilo? Ô pai, mas como faz isso? Ô mãe, onde está tal coisa? Filho é aquele que depende. Filho é aquele que pergunta. Filho é aquele que está à disposição do pai. Filho é aquele que espera do pai. Fala: pai, o que a gente vai fazer esse final de semana? É aquele que quer estar na presença do pai. Nós devemos ser como filhos. E quando nós nos reconhecemos como filhos, a gente vai poder falar assim como Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, aquele jovem rico não reconheceu Jesus como pai. Ao contrário da mulher samaritana, quando ele pede água para ela, e ele fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e aquele que vos fala, você me pediria água e do teu interior fluiriam rios de água viva. O que aconteceu com aquela mulher? Ela reconheceu, ela falou: vejo que você é um profeta. E aí ela vai para a cidade, ele confrontou ela, falou do adultério dela, e aí ela volta para a cidade, ela fala para todo mundo, e aquilo muda a vida dela, e uma cidade, vidas ali são salvas porque ela reconheceu. Enquanto aquele jovem rico, ele se abala, ele fica triste, volta para sua casa e não há nenhuma transformação na vida dele. Essa é a diferença daqueles que reconhecem a Cristo, aqueles que reconhecem Deus como Pai, e daqueles que infelizmente não reconhecem. Eu quero pedir já para o grupo de louvor subir. Talvez existam coisas que Jesus já tem trabalhado no seu coração e te pedido. Pedido um posicionamento, pedido uma renúncia, pedido mais tempo com Ele. Às vezes Jesus está só pedindo o seu tempo, só o seu tempo. Se nós fôssemos dizimar das nossas 24 horas, se nós fôssemos dizimar para Jesus o nosso tempo, acho que a gente está muito em débito. Eu falo por mim, pelo menos, que eu creio que estou muito em débito. Meu sogro já fez essa conta aí, eu não sei quantas horas que dá aí, mas certamente nós estaríamos devendo também o dízimo do nosso tempo ao Senhor. E é só o que Ele precisa de nós. Vou te convidar para ficar de pé, para a gente fingir que está acabando. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero primeiro te convidar a pedir para o Espírito Santo e te mostrando aquilo que Ele requer de você nessa noite. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e te mostrar aquilo que Ele espera de você nessa noite. Aquilo que por vezes pode estar tomando o seu tempo com Deus, aquilo que por vezes pode estar travando o propósito de Deus na sua vida, o ministério que Deus tem para a sua vida. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do seu altar. Nós te pedimos, Senhor Jesus, o Espírito Santo, sonda os nossos corações, mostra, ó Pai, aos nossos corações aquilo, ó Pai, que tem nos afastado do Senhor. Mostra, Senhor Jesus, aos nossos corações aquilo que realmente importa, Senhor. Pai, nós não queremos o Senhor como um complemento, não queremos o Senhor como um delivery que simplesmente entrega aquilo que nós pedimos de acordo com o que nós fazemos. Nós queremos ser filhos amados, queremos sentir o amor do Senhor e nos posicionar como filhos. Sonda os nossos corações, Senhor, vê se há em nós algo que tem nos afastado do Senhor.
Nós pedimos, Senhor, talvez pela nossa própria força, como esse jovem, pela nossa própria força, nós não venhamos a conseguir nos livrar dessas coisas. Mas o Senhor, Espírito Santo, se faz forte na nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, Pai, para tomar as decisões que agradam o Teu coração, Senhor. No nosso trabalho, na nossa família. Que possamos ser exemplo para aqueles que estão ao nosso entorno, Senhor. Não para nossa honra ou para nossa glória, mas para que o Teu nome seja exaltado. Para que outros venham crer em Ti, Senhor, como aquela mulher samaritana, ao reconhecer, ser confrontada, reconhecer a sua dificuldade, ela pôde ser um testemunho do Senhor para toda aquela cidade, Senhor Jesus. Sabe, Pai, nós temos um outro exemplo de um jovem rico, que se despojou, Senhor, da sua posição, Zaqueu. Ele era conhecido naquela região e subiu numa árvore simplesmente para ver o Senhor. E com a atitude dele, simplesmente com a atitude dele, o Senhor declarou que houve salvação naquela casa. Pai, que através da nossa atitude de renúncia, que através, Senhor, de não termos vergonha, Pai, do Senhor, que haja salvação na nossa casa, que haja salvação no nosso trabalho, que haja salvação por onde formos, para que seja, porque seremos, ó Pai, a Bíblia que o mundo está vendo, Senhor Jesus. Senhor, que eles não vejam como uma religião, que eles não vejam o Senhor como um conjunto de normas e regras, Jesus, mas que eles vejam o Senhor como um Pai amoroso, Pai, que os argumentos desse mundo, os argumentos históricos e científicos, daqueles que procuram de toda forma falar que o Senhor foi simplesmente mais um homem nessa terra, nós cremos e sabemos que o Senhor está aqui. Senhor, se nós formos no túmulo de qualquer um, estará lá escrito, aqui jaz tal pessoa. Mas se nós formos lá em Jerusalém, vai estar escrito assim, ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou. Não há mais, Senhor, não há mais, Senhor Jesus, nada que possa nos prender nesse mundo. A morte não foi capaz de prender o Senhor. E o Senhor diz que nós faremos coisas maiores e grandiosas que o Senhor já fez. Não por nós, mas porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor. Que sejamos capazes, Jesus, de entregar o nosso coração ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Se você é filho, cante esse louvor. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Agora, Em tua casa, ó Pai, entrega o teu coração a Ele nessa noite. Há um lugar para você guardado. sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és nome até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, Você é escolhido, amado. Você foi perdoado. Houve uma renúncia para que você estivesse neste lugar. E Ele foi e preparou o lugar para que nós possamos ir e habitar com Ele. Quem dizes que eu sou? Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Agora, a
A pergunta que o jovem rico fez, ela se aplica também a nós nessa noite. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Como nós falamos, herda somente aquele que é filho. A herança, ela não pode ser passada para alguém que não faz parte da família. E esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. O mesmo convite que Jesus fez para aquele jovem rico. Se você quer ter a vida eterna, vem ser filho, vem caminhar comigo. Deixa o seu próprio entendimento, deixa aquilo que você entende como bom. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sabe aquilo que é bom, perfeito e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele te faz um convite nessa noite, para que você possa se tornar filho. Ah, Du, mas eu creio em Deus, tá tudo certo. Como esse jovem, não, mas eu já faço, tá tudo certo. Ele diz: aquele que não me confessar diante dos homens, eu porém não o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É necessário um posicionamento, como ele pediu para esse jovem, como nós temos vários exemplos de posicionamento. Ele pede simplesmente que você não precisa fazer mais nada. Não é pelo seu merecimento, pelo aquilo que você é capaz de fazer. Você precisa somente reconhecê-lo e aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador. E assim você fará parte da família. O louvor vai tocar mais um pouco. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Você que de repente ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou você que já fez parte dessa família, mas que por algum motivo, como filho pródigo, você foi para longe. Ele continua lá te esperando, de braços abertos, falando: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Volta, filho, para a família. A sua herança está te esperando. O louvor vai tocar mais uma vez. E sabe, Jesus, nenhuma das vezes que ele falou aqui com qualquer pessoa da Bíblia, e nenhuma vez ele implorou: por favor, me segue. Pelo contrário, ele nos traz uma ordenança: venha e siga-me. Esse verbo, o verbo de Jesus sempre usa o verbo no modo imperativo, como uma ordem, digamos assim, como um mandamento. Esse é o mandamento que ele tem para você nessa noite: venha e siga. Faça essa escolha nessa noite. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sabe, o convite segue aberto. Sabe, queridos, é a minha irmã que está aqui nessa noite. E eu creio que em breve será a sua família também que estará aqui nessa noite, vindo aqui na frente. Há uma decisão a ser tomada, e vale a pena, como vale a pena. Nada, gente, as riquezas que esse cara tinha, nada vale a pena mais do que isso. Nada vale a pena mais do que ver a sua família prostrada aos pés de Jesus, de saber que você está fazendo a vontade dele. Se você não tomou essa atitude nessa noite, você ainda não tomou essa atitude, toma essa atitude nessa noite. Eu tenho certeza absoluta de que vai ser a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Ah, mas eu vou ter que mudar minha vida inteira. Eu
vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Ei, dá o primeiro passo. Ele fala: vinde a mim como estais. É o próprio Espírito Santo que vai ministrar ao seu coração aquilo que você precisa mudar ou renunciar. Não sou eu, não é o pastor, ou não é a igreja que vai determinar aquilo que você está andando. E eu não estou te falando aqui para você vir para Renovo, ou para você, agora você tem que se tornar evangélico, vamos mudar disso. Não, estou falando sobre Jesus, a pessoa mais simples e amorosa do mundo. Amém? Temos mais alguém aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Temos aqui a Tainá, que está se reconciliando com Jesus, e a G também está se reconciliando com Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por elas. Senhor, nós te damos graças, Deus, porque sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós declaramos, Senhor, que há um novo tempo sobre a vida da Tainá, que há um novo tempo sobre a vida da Giovana, Senhor. Pai, nós declaramos, ó Pai, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Senhor. Nós declaramos que nessa noite o Senhor está colocando um anel no dedo, sinal de compromisso, uma nova sandália para que elas possam caminhar com o Senhor. Ó Pai, que a história que o Senhor escreveu para a vida delas, Senhor, o propósito que o Senhor determinou sobre a vida de cada uma delas, Senhor Jesus, há de se cumprir, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Pai, que o Senhor Espírito Santo venha fortalecê-las a cada dia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha dar forças a elas em cada decisão, Senhor. Que os teus anjos venham acompanhá-las por onde quer que elas forem, ó Deus. Assim nós te pedimos, Pai, te louvamos e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E agora, como todo filho que entra para uma família, vocês têm uma família. Olha para trás da família que vocês receberam aqui. Quase a garrafa inteira, que eu quase desidratei aqui em cima. Chorei demais. Por isso que eu ganhei aquele prêmio lá, né, Fê? De chorão. Tá explicado. Amém, gente? Eu quero pedir pro Fê vir aqui para orar por nós. Amém? Eu queria dizer que sou muito grato pela vida do Fê e da Amandinha. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar de novo. Mas nas dificuldades, no tempo que nós passamos por dificuldades, não digo assim dificuldades financeiras, mas de repente olhar e ficar desesperançado, de achar que nada vai dar certo, de não saber para onde ir, o que fazer. Não importava a hora, se ligasse para ele, ele atendia, tadinho. Eu sou muito grato pela vida de vocês, viu, Fê? Não podia, o pastor nos deu essa honra de ministrar, mas eu não podia deixar de finalizar sem honrar vocês por tudo que vocês fizeram por nós. E fazem, né? E fazem. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Aplaude o Senhor bem forte. Amém? Amém. Gente, sou muito grato a Deus. Eu creio que Deus falou com cada um aqui nessa noite. É uma palavra poderosíssima, né? Que nós venhamos aprender, né? Foi um baita do ensinamento pra gente. Du, parabéns. Deus continue te usando muito, muito mesmo. E
Eu queria fazer oração com todos vocês. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, meu Deus, pelos ensinamentos, meu Pai, que nós tivemos hoje através dessa ministração da palavra. Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor esteja, meu Pai, guardando, meu Deus, em nosso coração essa semente a qual foi plantada aqui nessa ministração, meu Pai, que nós venhamos, meu Deus, saber quem nós somos no mundo espiritual, que nós venhamos, meu Pai, abrir mão de coisas que nos afastam de Ti, meu Pai. Esteja, meu Deus, conosco, esteja, meu Pai, abrindo, Deus, as comportas dos céus, meu Pai, sobre a vida de cada um aqui essa noite, meu Deus. Eu peço a Ti, meu Pai, também, Deus, que o Senhor guarde aqueles ao qual, meu Pai, estão viajando, aqueles ao qual, meu Pai, vão viajar também, meu Pai, nesse período, que o Senhor esteja, meu Pai, guardando nas estradas, guardando, meu Pai, ao ir e ao vir, meu Pai, que o Senhor esteja, meu Deus, guardando, Deus, o coração deles também, meu Pai, para que, meu Pai, seja, Deus, cada vez mais profetizada a sua palavra onde estivermos, meu Pai. Eu te peço, Deus, leve em segurança também ao lar de cada um aqui. Que o Senhor esteja, meu Deus, conosco, e esteja, meu Pai, abrindo, Deus, as comportas dos céus, meu Pai, por sobre nossas vidas, Deus, é o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, Deus. Amém. Antes de encerrar, só queria lembrar, domingo, culto às 10 da manhã, amém? Nós não vamos ter o culto à noite, e eu quero ver todos vocês aqui, amém? Feche seus olhos, faça assim com as suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o poder do Consolador do Espírito Santo, seja e esteja sobre todos nós, não só hoje, mas eternamente. E todos digam amém. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Que Deus abençoe e te leve em segurança. Amém?